O teste cardíaco de 30 segundos, que você deve fazer em casa. Após os 60, pode salvar sua vida. Olá, meus queridos amigos e amigas que me acompanham. Hoje eu quero compartilhar algo que pode literalmente salvar a sua vida ou a vida de alguém que você ama. Vou contar uma história que aconteceu comigo há alguns anos quando eu estava visitando meu tio Antônio em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Meu tio sempre foi um homem forte, trabalhador, daqueles que acordava às 5 da manhã para cuidar de sua pequena chácara, mesmo já tendo mais de 70 anos. Naquele dia, percebi que ele estava diferente. Estava mais cansado, com a respiração um pouco ofegante, mas insistia que estava tudo bem. É só o calor do interior paulista, ele dizia, enxugando o suor da testa com seu lenço de pano que sempre carregava no bolso. À noite, enquanto tomávamos um café na varanda, observando o céu estrelado do interior, meu tio começou a massagear levemente o braço esquerdo. Foi quando me lembrei de um teste simples que um cardiologista do Hospital das Clínicas havia me ensinado. Sugeri que fizéssemos juntos como uma brincadeira para não assustá-lo. 30 segundos depois, eu estava ligando para o SAMU. O teste revelou sinais de alerta que nem meu tio havia percebido, e os médicos depois confirmaram. Ele estava no início de um infarto. O médico do pronto-socorro foi categórico. Se vocês tivessem demorado mais algumas horas, poderia ter sido tarde demais. É por isso que hoje, com o coração cheio de gratidão por ainda ter meu querido tio Antônio conosco, celebrando seus 82 anos, quero compartilhar este teste simples que qualquer pessoa pode fazer em casa. Um teste que não substitui uma consulta médica, mas que pode ser aquele sinal de alerta quando mais precisamos. Especialmente para nós, que já passamos dos 60 anos, conhecer nosso coração e seus sinais pode fazer toda a diferença entre uma vida longa e saudável ou um desfecho que ninguém deseja. Quero que você saiba que não estou aqui para assustar ninguém. Pelo contrário, conhecimento é poder, e quando se trata da nossa saúde, quanto mais informados estivermos, melhores decisões poderemos tomar. Ao longo deste vídeo, vou compartilhar com você não apenas o passo a passo deste teste de 30 segundos, mas também vou explicar por que ele funciona, quais sinais você deve observar, quando procurar ajuda médica imediatamente e algumas histórias de pessoas que, assim como meu tio Antônio, tiveram suas vidas transformadas por este conhecimento simples. O que vamos conversar hoje é especialmente importante para nós, brasileiros com mais de 60 anos. Você sabia que, segundo dados do Ministério da Saúde, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e que muitas dessas mortes poderiam ser evitadas com um diagnóstico precoce? Pois é, nosso SUS oferece tratamento de excelência para problemas cardíacos, mas precisamos chegar a tempo ao hospital. E é exatamente sobre isso que vamos conversar. Hoje, vou falar sobre os sinais sutis que nosso coração envia quando algo não está bem, como a fadiga inexplicável que Dona Aparecida, uma senhora de 68 anos de Recife, ignorou por semanas até que um simples teste caseiro a alertou. Vou explicar como identificar a diferença entre um cansaço normal do dia a dia e um sinal de alerta do seu coração. Também vou compartilhar histórias de recuperação e esperança, como a do seu Francisco de Belo Horizonte, que hoje, aos 75 anos, caminha 5 quilômetros todos os dias, depois de ter identificado problemas cardíacos a tempo, graças a este teste. Mas antes de entrarmos nos detalhes do teste em si, é importante entender algumas coisas sobre como nosso coração funciona e como ele muda com o avançar da idade. Afinal, conhecer nosso corpo é o primeiro passo para cuidar bem dele. Nosso coração é um músculo extraordinário que, diferente de outros músculos, trabalha sem parar durante toda a nossa vida. Pense bem, desde o momento em que somos concebidos até nosso último suspiro, este órgão maravilhoso bombeia sangue incansavelmente, levando oxigênio e nutrientes para cada célula do nosso corpo. É um trabalho sem férias, sem feriados, sem pausas para o cafezinho. Impressionante, não é mesmo? Quando ficamos mais velhos,
Assim como acontece com nossa pele que ganha rugas ou com nossos cabelos que embranquecem, nosso coração também passa por mudanças. As artérias podem ficar menos flexíveis, o músculo cardíaco pode ficar mais rígido, e isso pode alterar a forma como o sangue circula pelo corpo. É um processo natural do envelhecimento, mas que pode ser acelerado por fatores como pressão alta, colesterol elevado, diabetes, tabagismo, sedentarismo, ou mesmo pelo estresse do dia a dia. Minha vizinha, Dona Terezinha, de 73 anos, é um exemplo perfeito de como esses fatores se acumulam. Ela trabalhou a vida toda como professora em uma escola municipal em São Paulo. Criou 3 filhos sozinha depois que ficou viúva ainda jovem, e sempre colocou as necessidades da família acima das suas próprias. O resultado? Quando finalmente se aposentou, descobriu que tinha hipertensão severa e estava no início de uma insuficiência cardíaca. Se eu soubesse antes o que sei hoje, teria feito escolhas diferentes. Ela me confessou uma tarde, enquanto tomávamos chá em sua varanda com vista para o Parque Ibirapuera. E é por isso que este teste que vou compartilhar é tão importante. Ele não substitui os exames médicos regulares que todos nós devemos fazer, especialmente depois dos 60 anos, quando o SUS nos garante prioridade e acesso facilitado a especialistas. Mas este teste pode ser aquele alerta precoce, aquele sinal de que algo não está bem, e que talvez seja hora de antecipar sua consulta no posto de saúde ou, em casos mais urgentes, procurar um pronto-socorro. O primeiro ponto que quero abordar é justamente sobre a importância da autopercepção e do autoconhecimento. Conhecer seu próprio corpo, como ele normalmente funciona, quais são suas reações habituais, é fundamental para perceber quando algo está diferente. Como dizia minha avó Jurema, que viveu até os 92 anos lúcida e ativa em sua pequena casa em Minas Gerais: o corpo fala, meu filho. A gente só precisa aprender a ouvir. Seu Jorge, um senhor de 65 anos que conheci durante uma viagem a Salvador, aprendeu essa lição da maneira mais difícil. Pescador a vida toda, Jorge estava acostumado a ignorar dores e desconfortos. Homem, que é homem não fica de dengo, ele repetia, reproduzindo algo que ouviu do pai desde criança. Em um dia aparentemente normal, enquanto consertava sua rede de pesca, Jorge sentiu uma leve pressão no peito. Nada alarmante, apenas um incômodo, que vinha e ia. Decidiu ignorar. No dia seguinte, a mesma sensação, um pouco mais forte. Jorge tomou um chá de boldo acreditando ser má digestão e seguiu com sua rotina. Foi só quando sua neta, de 8 anos, que havia aprendido sobre primeiros socorros na escola, insistiu para que ele fizesse um teste simples, que Jorge percebeu a gravidade da situação. O teste indicou sinais de alerta e, no hospital, descobriram que 3 de suas artérias coronárias estavam com bloqueios significativos. Jorge passou por uma angioplastia de emergência e hoje, 3 anos depois, continua pescando, mas com uma diferença fundamental. Aprendeu a ouvir seu corpo e a valorizar os sinais que ele envia. Este é um ponto crucial que quero que você compreenda. Aprender a ouvir seu corpo não é frescura ou dengo, como muitos da nossa geração foram ensinados a acreditar. É um ato de inteligência e autocuidado, e é especialmente importante quando falamos do coração, um órgão que muitas vezes nos avisa de forma sutil que algo não vai bem. Agora, vamos ao segundo ponto importante: reconhecer os sinais de alerta que nosso coração nos envia. Muitas pessoas acreditam que um problema cardíaco sempre se manifesta como uma dor intensa e esmagadora no peito, como vemos nos filmes. Mas a realidade é muito mais complexa, especialmente para nós, pessoas com mais de 60 anos, e particularmente para as mulheres. Dona Cleusa, uma senhora de 70 anos que mora em Curitiba, tinha uma vida ativa e saudável. Caminhava todos os dias no Jardim Botânico, cuidava dos netos 2 vezes por semana e ainda encontrava tempo para participar do coral da igreja. Aos poucos, começou a notar que ficava mais cansada durante suas caminhadas habituais. Deve ser a idade, pensava ela. Depois notou que às vezes sentia uma leve queimação na garganta após o almoço. Problema de digestão, concluiu.
e passou a tomar antiácidos regularmente. Foi durante uma visita de sua filha, que é técnica de enfermagem, que Dona Cleusa comentou casualmente sobre estes sintomas. A filha, atenta, sugeriu que fizessem juntas o teste dos 30 segundos. O resultado foi preocupante o suficiente para que procurassem um cardiologista no dia seguinte. O diagnóstico: Dona Cleusa estava tendo pequenos episódios de angina, um sinal de que o coração não estava recebendo oxigênio suficiente. Se não tivesse feito o teste e procurado ajuda, poderia ter tido um infarto em questão de dias ou semanas. O caso de Dona Cleusa ilustra algo muito importante. Em idosos, e especialmente em mulheres idosas, os sintomas de problemas cardíacos podem ser muito diferentes do clássico infarto que vemos na televisão. Ao invés de uma dor esmagadora no peito que irradia para o braço esquerdo, muitas pessoas podem sentir fadiga incomum ou inexplicável, falta de ar durante atividades cotidianas que antes realizavam sem dificuldade, tontura ou vertigem, náusea ou indigestão que não melhora com antiácidos, dor nas costas, pescoço ou mandíbula, palpitações ou sensação de que o coração está pulando no peito, suor frio sem razão aparente, inchaço nos tornozelos, pés ou pernas. Dona Iracema, uma senhora de 78 anos que mora em João Pessoa, na Paraíba, por exemplo, descobriu que tinha um problema sério na válvula mitral do coração, depois de notar que seus tornozelos estavam sempre inchados no final do dia. Eu achava que era normal da idade, ou talvez por causa do calor do Nordeste. Ela me contou durante um encontro de terceira idade que participei ano passado. Se não fosse pelo teste que minha neta assistente de enfermagem me ensinou, eu nunca teria ido ao médico por causa disso. É por isso que é tão importante estarmos atentos a qualquer mudança em nosso corpo, por mais sutil que seja. E é aqui que o teste dos 30 segundos se torna uma ferramenta valiosa. Ele nos ajuda a perceber sinais que, de outra forma, poderíamos ignorar ou atribuir a outras causas menos graves. Antes de compartilhar os detalhes deste teste, quero fazer uma pausa para enfatizar algo muito importante. Este teste não substitui uma avaliação médica profissional. Se você sentir qualquer um dos sintomas que mencionei de forma súbita ou intensa, não perca tempo fazendo testes caseiros. Ligue imediatamente para o SAMU 192 ou peça a alguém que o leve ao pronto-socorro mais próximo. Cada minuto conta quando se trata do coração. Enquanto compartilho essas experiências, fico curioso sobre você. Já teve alguma situação em que seu corpo deu sinais de alerta que você quase ignorou? Como você lida com os pequenos desconfortos do dia a dia? Seus comentários não apenas enriquecem nossa comunidade, mas também me ajudam a criar conteúdo mais relevante para suas necessidades. Se você está encontrando valor nessas reflexões, considere se inscrever em nosso canal para não perder nossos próximos vídeos sobre como cuidar da saúde após os 60 anos. Agora, vamos continuar explorando este teste que pode salvar vidas. Até agora, compartilhei com você alguns pontos fundamentais sobre como nosso coração funciona e como ele pode nos enviar sinais de alerta que muitas vezes ignoramos. Há muito mais informações valiosas que gostaria de explorar com você. Gostaria que eu continuasse com os próximos pontos que podem realmente transformar sua experiência de autocuidado e potencialmente salvar sua vida. Agora que entendemos a importância de reconhecer os sinais que nosso coração nos envia, vamos ao que realmente viemos buscar: o teste cardíaco de 30 segundos que você pode fazer em casa. Este teste simples foi desenvolvido por cardiologistas para ajudar pessoas comuns a identificar possíveis sinais de alerta relacionados à saúde do coração. Antes de explicar o teste, deixe-me recapitular rapidamente o que conversamos até agora. Falamos sobre como o coração muda com a idade, sobre a importância de conhecer o próprio corpo e sobre como os sinais de problemas cardíacos podem ser diferentes do que imaginamos, especialmente em pessoas idosas e nas mulheres. Tudo isso forma a base para entendermos por que este teste é tão valioso. O teste em si é muito simples
e envolve apenas 3 etapas que você pode realizar sentado confortavelmente em sua poltrona favorita. Você precisará apenas de um relógio ou cronômetro, o do seu celular serve perfeitamente, e de um lugar tranquilo onde possa se concentrar por alguns minutos sem interrupções. Primeira etapa. Sente-se confortavelmente em uma cadeira com os pés apoiados no chão. Respire normalmente, por 1 minuto para se acalmar. Não faça o teste logo após uma refeição pesada ou depois de atividade física intensa. Segunda etapa. Coloque os dedos indicador e médio de sua mão direita sobre o pulso esquerdo, logo abaixo da base do polegar, ou na lateral do pescoço, abaixo da mandíbula. Pressione levemente até sentir sua pulsação. Usando o relógio ou cronômetro, conte quantas pulsações você sente em 30 segundos exatos. Multiplique este número por 2 para saber seus batimentos por minuto. Terceira etapa. Além de contar os batimentos, observe atentamente o ritmo. Os batimentos estão regulares, como um relógio bem ajustado? Ou você percebe irregularidades, como se o coração pulasse um batimento ou fizesse batimentos extras? Anote tanto o número de batimentos quanto suas observações sobre o ritmo. Agora, o que esses números e observações significam? Vamos analisar. Para a maioria dos adultos em repouso, um ritmo cardíaco normal está entre 60 e 100 batimentos por minuto. Em idosos, especialmente aqueles que tomam certos medicamentos como beta-bloqueadores, esse número pode ser naturalmente mais baixo. Atletas e pessoas muito ativas fisicamente também tendem a ter um ritmo cardíaco de repouso mais baixo. No entanto, há alguns sinais de alerta aos quais devemos estar atentos. Ritmo cardíaco em repouso consistentemente acima de 100. Batimentos por minuto, taquicardia, 2. Ritmo cardíaco em repouso abaixo de 60 batimentos por minuto, bradicardia. A menos que você seja um atleta ou tenha sido informado pelo seu médico que seu ritmo naturalmente baixo é normal para você. 3. Irregularidades significativas no ritmo, como pulos frequentes, batimentos extras ou sensação de que o coração está tropeçando. Mudanças súbitas ou significativas no seu ritmo cardíaco habitual, seja para mais rápido ou mais lento, é importante entender que estes sinais não significam automaticamente que há um problema grave, mas são um alerta para que você procure avaliação médica. E aqui está o ponto crucial. Este teste não é para ser feito apenas uma vez e então esquecido. O ideal é realizá-lo regularmente, uma vez por semana, por exemplo, e manter um pequeno diário com os resultados. Assim você terá um registro do que é normal para você e poderá identificar mudanças mais facilmente. Seu Wilson, um aposentado de 72 anos que mora em Santos, no litoral paulista, é um exemplo perfeito de como este acompanhamento regular pode fazer a diferença. Wilson, ex-contador de uma grande empresa de São Paulo, sempre foi metódico e organizado. Quando aprendeu sobre o teste dos 30 segundos, decidiu incorporá-lo à sua rotina semanal, anotando os resultados em um caderninho que guarda na gaveta do criado mudo. No começo, minha filha achou que eu estava exagerando, conta Wilson com um sorriso. Mas foi exatamente por causa deste hábito que percebi, depois de quase 6 meses, que meu ritmo cardíaco estava ficando cada vez mais irregular. Não era nada dramático, apenas um pulo ocasional que foi se tornando mais frequente com o passar das semanas. Wilson mostrou suas anotações ao médico do posto de saúde durante uma consulta de rotina. O médico, impressionado com o nível de detalhamento, solicitou um eletrocardiograma e depois um Holter, um exame que monitora o coração por 24 horas. Os exames confirmaram que Wilson estava desenvolvendo uma arritmia chamada fibrilação atrial, uma condição que aumenta significativamente o risco de AVC. Graças ao diagnóstico precoce, começamos o tratamento antes que eu tivesse qualquer complicação séria, explica Wilson. Meu cardiologista disse que se eu tivesse esperado até sentir sintomas mais graves, poderia ter tido um AVC. Imagine, só a história de Wilson
ilustra perfeitamente o terceiro ponto importante que quero abordar hoje: a prevenção através do monitoramento regular. Assim como medimos nossa pressão arterial ou verificamos nossa glicose se somos diabéticos, monitorar nosso ritmo cardíaco regularmente pode ser uma ferramenta valiosa para cuidar da nossa saúde, especialmente depois dos 60 anos. E o mais interessante é que esse monitoramento não precisa ser complicado ou depender de tecnologias avançadas. Claro, hoje existem diversos aplicativos e dispositivos wearables, como relógios inteligentes, que podem medir seu ritmo cardíaco automaticamente. Esses recursos são maravilhosos para quem tem acesso a eles e sabe usá-los. Mas o teste manual que acabei de descrever é igualmente eficaz e está ao alcance de qualquer pessoa, independentemente de sua familiaridade com tecnologia ou condição financeira. Dona Zulmira, uma senhora de 85 anos, que vive em uma pequena cidade no interior do Mato Grosso, é prova disso. Sem acesso a smartphones ou internet de qualidade, ela aprendeu o teste dos 30 segundos com seu neto, que é estudante de medicina em Cuiabá. Desde então, toda segunda-feira após o almoço, ela realiza o teste e anota os resultados em um caderno, que leva consigo quando vai às consultas no posto de saúde. No início, eu achava que não ia conseguir encontrar meu pulso direito, conta Dona Zulmira. Minhas mãos têm artrite e às vezes tremem um pouco, mas meu neto me ensinou direitinho e, com prática, ficou fácil. Agora já virou hábito como rezar antes de dormir. O hábito de Dona Zulmira acabou salvando sua vida quando, após uma queda leve, ela notou que seu coração estava batendo muito mais rápido que o normal, mesmo horas depois do susto. Por causa do seu monitoramento regular, ela sabia que aquilo não era normal para ela e insistiu para que sua filha a levasse ao hospital, mesmo sem sentir outros sintomas. No pronto-socorro, descobriram que ela havia sofrido um pequeno sangramento interno que estava causando a taquicardia e puderam intervir antes que a situação se agravasse. Isso nos leva ao quarto ponto crucial: saber quando buscar ajuda médica. O teste dos 30 segundos pode nos dar informações valiosas, mas saber interpretar essas informações e agir adequadamente é igualmente importante. Como regra geral, você deve procurar atendimento médico nas seguintes situações: se seu ritmo cardíaco em repouso estiver consistentemente acima de 100 batimentos por minuto ou abaixo de 60 batimentos por minuto, a menos que você saiba que isso é normal para você. Se você notar irregularidades frequentes no ritmo cardíaco, se houver uma mudança súbita ou significativa no seu padrão habitual, se, além das alterações no ritmo cardíaco, você sentir outros sintomas como falta de ar, dor no peito, tontura, desmaio ou mal-estar generalizado, em casos de emergência, como dor súbita e intensa no peito, dificuldade severa para respirar ou perda de consciência, não perca tempo fazendo testes. Ligue imediatamente para o SAMU 192 ou peça a alguém que o leve ao pronto-socorro mais próximo. Seu Geraldo, um aposentado de 68 anos de Fortaleza, no Ceará, aprendeu esta lição da maneira mais difícil. Depois de notar que seu coração ocasionalmente pulava batimentos durante seu teste semanal, decidiu esperar sua consulta de rotina, marcada para 3 semanas depois, para mencionar o fato ao médico. Enquanto isso, começou a sentir-se ocasionalmente tonto ao levantar-se rapidamente, mas atribuiu isso à pressão baixa, um problema que já tinha há anos. Eu deveria ter conectado os pontos, lamenta Geraldo. As irregularidades no batimento e as tonturas eram sinais de que algo não estava bem. Mas a gente sempre acha que não é nada grave, né? Foi só quando desmaiou enquanto aguardava na fila do banco que Geraldo finalmente foi ao hospital. Lá, descobriram que ele estava com um tipo de arritmia que reduzia o fluxo sanguíneo para o cérebro, causando as tonturas e, eventualmente, o desmaio. Com tratamento adequado, Geraldo hoje está bem, mas sua história serve como um lembrete importante. Nosso corpo frequentemente nos dá vários avisos antes de uma crise mais séria. Aprender a ouvir e agir com base nesses avisos pode ser a diferença entre um problema controlável e uma emergência médica.
O quinto ponto que quero enfatizar é sobre a importância de compartilhar este conhecimento com nossa rede de apoio. Muitos de nós, pessoas com mais de 60 anos, vivemos sozinhos ou passamos longos períodos do dia sem companhia. Em caso de emergência, saber que alguém está ciente da nossa condição e pode nos ajudar é fundamental. Dona Odete, uma viúva de 79 anos que mora em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, teve uma ideia brilhante depois de aprender sobre o teste dos 30 segundos. Ela formou um pequeno clube do coração com 3 amigas que moram no mesmo bairro. Todas as manhãs, por volta das 8 horas, elas trocam mensagens pelo WhatsApp confirmando que estão bem. Uma vez por semana, cada uma realiza o teste dos 30 segundos e compartilha os resultados com as outras. É uma forma de nos mantermos conectadas e de cuidarmos umas das outras, explica Dona Odete. Quando a Lourdes não mandou mensagem uma manhã, eu e a Fátima ficamos preocupadas e fomos até a casa dela. Descobrimos que ela tinha caído no banheiro e não conseguia chegar até o telefone. Imagina se não tivéssemos esse hábito de nos comunicar diariamente? A iniciativa de Dona Odete ilustra algo muito importante. A saúde não é apenas uma questão individual, mas também comunitária. Compartilhar conhecimentos, criar redes de apoio e cuidar uns dos outros são partes fundamentais de um envelhecimento saudável e seguro. E isso nos leva ao sexto e último ponto que quero abordar hoje: como integrar o teste dos 30 segundos a um plano mais amplo de cuidados com o coração. Porque, embora este teste seja valioso, ele é apenas uma peça de um quebra-cabeça maior. Para realmente cuidar bem do nosso coração após os 60 anos, precisamos de uma abordagem abrangente que inclua 1. Acompanhamento médico regular, consultas periódicas com seu médico de família ou clínico geral e com um cardiologista, se você tiver fatores de risco ou condições pré-existentes. 2. Gerenciamento adequado de condições crônicas. Se você tem hipertensão, diabetes, colesterol alto ou outras condições que afetam a saúde cardiovascular, seguir o tratamento conforme orientação médica é fundamental. Alimentação saudável. A tradicional dieta mediterrânea, rica em frutas, vegetais, grãos integrais, peixes e azeite de oliva, tem se mostrado particularmente benéfica para a saúde do coração. No contexto brasileiro, podemos adaptar esses princípios incluindo alimentos locais como açaí, castanha do Pará, azeite de dendê, com moderação, e peixes da nossa rica costa e rios. Atividade física regular. Mesmo uma caminhada leve de 30 minutos 5 vezes por semana pode fazer uma diferença significativa para a saúde do seu coração. Atividades como natação, hidroginástica e tai chi chuan são excelentes opções para pessoas com mais de 60 anos, pois são de baixo impacto e fortalecem o corpo de forma segura. Controle do estresse. Técnicas de relaxamento, meditação ou mesmo hobbies prazerosos podem ajudar a reduzir o estresse crônico, que sabemos ser prejudicial ao coração. Sono de qualidade. Dormir bem e o suficiente, geralmente entre 7 e 8 horas por noite, é essencial para a recuperação diária do corpo e para manter a saúde cardiovascular. Monitoramento domiciliar. Além do teste dos 30 segundos para verificar o ritmo cardíaco, medir regularmente a pressão arterial. E se você for diabético, os níveis de glicose pode ajudar a identificar precocemente problemas potenciais. 8. Conexões sociais. Manter-se socialmente ativo e conectado com amigos e familiares não é apenas bom para a saúde mental, mas estudos mostram que também está associado a melhores resultados de saúde cardiovascular. Seu Paulo, um professor aposentado de 70 anos, que vive em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é um exemplo inspirador de como essa abordagem integrada funciona na prática. Após sofrer um pequeno ataque cardíaco aos 65 anos, Paulo decidiu transformar completamente seu estilo de vida. Foi um susto e tanto, conta ele. Eu estava na sala de aula, dando uma palestra como professor convidado, quando comecei a sentir um aperto no peito e uma dor que irradiava para meu braço esquerdo.
Graças a Deus, um dos alunos era técnico de enfermagem e reconheceu os sinais imediatamente. Depois de ser tratado e receber um stent, um pequeno tubo que ajuda a manter a artéria aberta, Paulo decidiu que precisava mudar. O médico foi muito franco comigo. Disse que eu havia recebido um aviso e que, se não mudasse meus hábitos, o próximo episódio poderia ser fatal. Paulo começou a caminhar diariamente no Parque da Redenção, próximo à sua casa. Aos poucos, foi aumentando a distância e, hoje, caminha 5 quilômetros todos os dias, faça chuva ou faça sol. Mudou sua alimentação, reduzindo drasticamente o consumo de carne vermelha e aumentando a ingestão de vegetais, frutas e grãos integrais. Começou a praticar meditação para controlar o estresse. E, claro, incorporou o teste cardíaco de 30 segundos à sua rotina semanal. O teste virou meu ritual de domingo à noite, explica Paulo. Sento-me na minha poltrona favorita, faço o teste, anoto os resultados e aproveito para revisar como foi minha semana, em termos de alimentação, exercícios e estresse. É um momento de reflexão que me ajuda a manter o foco nos meus objetivos de saúde. 5 anos depois, Paulo não apenas está vivo e bem, mas com uma qualidade de vida muito superior à que tinha antes. O infarto foi a pior e a melhor coisa que me aconteceu, ele reflete. A pior porque foi assustador e poderia ter sido fatal. A melhor porque me forçou a reavaliar minhas prioridades e a cuidar melhor de mim mesmo. Ao concluir nossa conversa de hoje, quero enfatizar que o teste cardíaco de 30 segundos é uma ferramenta simples, mas poderosa, que pode literalmente salvar vidas. Ele não substitui consultas médicas regulares ou exames específicos, mas pode ser aquele primeiro alerta de que algo não está bem, permitindo que você busque ajuda antes que um problema menor se torne uma emergência. Lembre-se, realize o teste semanalmente, sempre nas mesmas condições. Anote os resultados para identificar padrões e mudanças. Não ignore sinais de alerta como irregularidades frequentes ou mudanças súbitas no ritmo. Compartilhe este conhecimento com familiares e amigos. Integre. O teste é um plano mais amplo de cuidados com sua saúde cardiovascular. Espero que estas informações tenham sido úteis e que você comece a incorporar este teste simples à sua rotina. Se este conteúdo foi valioso para você, deixe seu like e considere compartilhar com alguém que poderia se beneficiar destas informações. Cada história compartilhada pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. Sua participação ajuda nossa comunidade a crescer e me permite continuar criando conteúdo significativo sobre os desafios e alegrias desta fase da vida. Fiquei muito grato por sua atenção e espero vê-lo novamente em nosso próximo vídeo sobre como identificar os primeiros sinais de AVC. Até lá, cuide-se bem e lembre-se, conhecimento é poder, especialmente quando se trata da nossa saúde.